Como uma conversa começa, né, Pri? Recomeça. Retomar a conversa. É, De que parte, né? conversa não tem começo, início e fim, né? Escola Abreviada apresenta Conversas. Conversas sobre conversas. Uma voz significa isto. Existe uma pessoa viva, garganta, tórax, sentimentos, que pressiona no ar essa voz diferente de todas as outras vozes. Ítalo Calvino. Olá, bem-vindos ao Conversas sobre Conversas, podcast produzido pela Escola Abreviada, projeto coordenado pelo Jorge Budesdrick. E hoje, eu, Priscila Costa, convidei artistas para conversar com a gente sobre seus processos de criação relacionados à oralidade, à voz e à escuta. Está conosco a artista Maíra Redin para falar sobre a escuta da escuta, a artista Helene Sacco, que fará uma fala sobre a escuta da casa, e a artista Raquel Stolfi, que vai falar sobre a conversa de ar e a escuta sob. Bem-vinda, Helene, Maíra, Raquel. Já faz um tempo que eu quero reunir vocês três e é um grande prazer recebê-las aqui hoje. Antes da gente começar, gostaria de convidar vocês, ouvintes, para abrir os ouvidos e prestar atenção na nossa conversa, que foi gravada em vários ambientes diferentes, portanto, com sonoridades e ruídos diversos. A gravação desse episódio foi remota e, ao fazer essa edição, eu fiquei pensando: seria eu uma editora de conversas, uma editora de vozes? Tendo que lidar com as poças sonoras criadas pelas falhas de conexões das conversas online? Silêncios como poças pausa, como diria Raquel Stolfi, e falhas como borrachas no ar, como diria Paulo Bruschi. Ou ainda, como diria Cildo Meirelles, a oralidade é o suporte ideal para o trabalho de arte. Ela não só prescinde da posse do objeto, como é de fácil transmissão e expansão social. Então, quero convidar vocês para ouvirem essa conversa, essas falas, que foram mexida, remexida, torcida, enredada e agora está sendo publicada. No final de cada fala, as convidadas farão uma proposição de exercícios e você, ouvinte, poderá responder a essas provocações propostas em formato de áudio, para ir compondo esse programa como uma conversa infinita. E entre as falas, eu farei algumas intervenções com leituras de textos meus e de outras pessoas. E para começar, quero dar as boas-vindas ao Jorge Budesdrick e agradecer pelo convite para integrar a programação da Escola Abreviada. Jorge, muito obrigada. Conta pra gente o que é a Escola Abreviada. Bom, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Queria agradecer a Pri, a Helene, a Raquel e a Maíra por estar presente hoje aqui. Eu vou falar muito rapidamente. A escola surgiu de um projeto que é bastante longevo, que é um projeto de um arquivo, e que, na falta de um nome melhor, eu dei o nome de arquivo abreviado, porque era um arquivo de fato pequeno, né? Tinha muito a ver com as pesquisas que eu fazia à época e que reúne muitos trabalhos a partir da década de 60 até trabalhos mais recentes. E, enfim, eu há bastante tempo tinha a ideia de fazer desse arquivo uma escola, né? Temporária. E essa ideia surgiu, eu escrevi esse projeto, mas a pandemia acabou fazendo com que ele se tornasse uma outra coisa, né? E para que a escola não ficasse parada, a gente adaptou o projeto ao contexto digital e está tocando ele com esse formato diferente. É bacana porque, enfim, embora a gente perca muita coisa com a distância, é bonito de ver que cada proposta se adaptou de uma maneira a esse contexto e está explorando de uma forma diferente, né, as possibilidades desses meios. Não é isso, são um conjunto de 5 oficinas, algumas são aulas, videoaulas, outras são oficinas síncronas, e, enfim, e essa proposta da PRIC é uma proposta diferente, que dialoga mais com a questão da voz e da oralidade. E é isso, enfim. Agradecer de novo a presença de vocês e vamos lá. Boa conversa a todas.
Obrigada, Jorge. Quando o Jorge me chamou, a gente ainda estava em tempos não pandêmicos e a proposta já era realizar ações de conversação, de vocalização e propostas de estar juntos em conversas. Como não foi possível realizar em função da pandemia, eu chamei artistas que trazem essas questões em suas produções artísticas e teóricas para conversar com a gente sobre os modos de fazer e pensar a voz e a escuta articuladas à educação e à política, especialmente em tempos pandêmicos, onde a voz se faz ouvir, mas se tornou abstrata. Como podemos tocar outras pessoas com a nossa voz? No espaço entre voz viva e escuta cansada, o que podemos encontrar? Como propor conversas fiadas, afiadas e infinitas? Como experienciar uma conversa que escapa? Como a palavra ocupa o espaço físico e virtual? A voz viva, sendo uma força-forma ou uma forma-força, pode ser um lugar de resistência e afeto? Como se forma uma conversa de ar e uma escuta sob? Como escutar a escuta? E para começar respondendo essa última pergunta, como escutar a escuta, chamo a Maíra Redin para conversar com a gente. A Maíra Redin atua na intersecção entre a arte, a escrita e a clínica psicanalítica. É doutora em artes, atua também na clínica e como professora, participa de exposições e residências artísticas desde 2004, publicou o livro Poema de Começo de Construção de 2018 e Histórias de Observatório de 2013, e também ensaios e artigos em torno das temáticas da palavra, da imagem e da escuta. Integra o grupo Oficina Artesania dos Dias, que trabalha a partir de coleta de sonhos e colagens coletivas. Bem-vinda, Maíra, a palavra está com você. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que muito me agrada estar em uma conversa em formato de podcast, em que podemos nos ouvir e nos imaginar falando, ao invés de nos vermos falando. Eu agradeço a Priscila e o seu investimento nessas formas mais abertas de arte, e também agradeço a Escola Abreviada, que estou tendo o prazer de começar a conhecer. Também estou muito feliz de estar aqui podendo escutar a Raquel e a Helene. Eu tenho sentido que as vozes, nesse momento, têm feito a vez do gesto espontâneo que o ao vivo nos trazia com tanta naturalidade. Quem trabalha com crianças ou as tem em casa sabe que elas falam com o corpo todo, com todas as suas sonoridades que vão além da fala e nos mostram isso quando compartilhamos um espaço físico com elas. Com o distanciamento, passamos a nos ver e nos falar através das videochamadas. As aulas remotas organizaram novos modos de acomodação dos corpos das crianças e dos adultos. A escuta dos professores vem sendo experimentada também de outros jeitos. Enquanto ao vivo, observávamos que, por exemplo, em uma aula, diversas crianças falavam ao mesmo tempo e um professor, em certa medida, era capaz de captar um pouco do que cada um estava a dizer. Agora, esse ruído produzido em uma aula online, em que todos os microfones estão abertos, torna impossível ao professor ouvir ou perceber a todos. Não quer dizer que antes todos eram escutados de igual forma, mas havia talvez uma dinâmica corporal, tanto de quem falava quanto de quem escutava, que permitia uma compreensão mais complexa e sutil deste todo que era uma aula, uma turma, uma comunidade em um encontro. Com isso, quero dizer que há sempre, por parte de quem está em um grupo, um exercício de escuta que contempla uma escuta para além das palavras, uma escuta que acontece para além do aparelho auditivo, uma escuta que contempla observar e perceber os corpos em movimento, as tonalidades das vozes, as distâncias espaciais dessas vozes e tudo isso ao mesmo tempo. Os retângulos que nos cortam agora, que nos recortam em uma sequência planificada, as diferentes velocidades de conexão, os barulhos de lugares diferentes saindo pela caixa de som do nosso computador, dentro de cada casa, como se pudessem estar todos os lugares ao mesmo tempo no mesmo lugar, tudo isso se encontra em uma tela única, também retangular, em frente à qual nos esforçamos para ouvir a todos.
e para isso criamos estratégias como a de pedir que os microfones sejam fechados enquanto alguém estiver falando para podermos nos orientar enquanto escutadores neste novo mundo possível e impossível aos nossos corpos de presença. Assim, a gente tenta controlar as tantas variáveis que um corpo vivo produz para supostamente conseguir escutar uma mensagem. Ao fecharmos os microfones e às vezes também os vídeos, tentamos tirar de cena os tantos ruídos que no presencial funcionavam como parte de uma escuta e entendimento da mensagem que o outro nos endereçava. Essa composição, anteriormente tão sutil e que lidávamos em certa medida com mais naturalidade, como, por exemplo, com o barulho quase imperceptível que um corpo faz quando se vira para pegar algo enquanto fala, ou com o som de uma tosse espontânea, que não é tão imperceptível, mas que não impede a continuidade de uma conversa, que se atravessa enquanto um outro está falando. Tudo isso ganhou intensidade e uma certa planificação de todas as sonoridades simultâneas na captura feita pelos microfones dos computadores e celulares. Uma intensidade que muitas vezes trava a espontaneidade de quem fala e que também angustia quem quer escutar. Aqui me lembro de um texto do Julian Fuchs, em que ele começa a perceber que o distanciamento social causou em sua filha pequena não uma saudade de ver a avó ou de ver o avô, mas de saber o que eles estão fazendo agora. Não se tratava de marcar um horário e sentar para uma conversa por vídeo. A demanda da criança era de estar lá onde ela podia perceber um corpo inteiro falando espontaneamente. Percebi aí que talvez tenhamos que resgatar neste momento formas de nos vermos e ouvirmos que sustente e encontre as sutilezas próprias de cada corpo, e não os conteúdos informativos e principais que cada corpo tem a dizer. Fiz essa introdução para apresentar para vocês um antigo trabalho meu, que é mais um pensamento sobre a escuta, e que se materializa em objetos, proposições, desenhos e conversas um pouco como essa. Ele se chama A Escuta da Escuta, e surgiu em 2012 a partir de uma máxima utilizada por nós, adultos, principalmente, para organizar uma conversa em que muitos falam e muitos escutam. A frase diz: quando um fala, o outro escuta. Essa frase me fez pensar justamente em como a fala tem uma importância por vezes superior ao da escuta. Ora, é preciso que alguém fale para que o outro escute. E mais, é preciso que somente um fale, e para isso é preciso que o outro deixe de falar por alguns momentos, para escutar. Essa frase, ela organiza os corpos, cria uma dinâmica que entende que falar e escutar só acontecem em momentos diferentes em um mesmo corpo. Será que enquanto falo não posso estar escutando? Do que se trata exatamente a tarefa da escuta? Ela é meramente fisiológica, algo que cai dentro do nosso ouvido e que processamos para criar um entendimento? É somente uma voz clara e exclusiva que somos capazes de escutar? É só para isso que ouvimos? Essas muitas perguntas não foram respondidas em minha pesquisa, e por isso entendo que é ainda uma pesquisa aberta que ganhou novas interrogações a partir do tempo que vivemos. Mas, naquele momento inicial, eu decidi criar uma proposição que sugeria também que não necessariamente precisamos, em uma conversa, ter a fala como primeiro ou como primordial. Por que será que supomos que uma conversa começa quando um fala e outro escuta? Há conversa quando ninguém fala, mas todos escutam? Que tipo de conversa pode ser essa? Será que devemos nos contentar, quando escutamos, em apenas que faça sentido? Eu também estava interessada em pensar a minha pesquisa na direção da provocação de espaços para a ausência de uma comunicação baseada unicamente na informação, e na produção de algo útil a partir dessa conversa. Eu estava em busca de conversas que lidassem com o imprevisto, com algo que ia além de dizer e o outro entender. E mais, eu buscava compreender ou talvez captar o que era que realmente fazia que o encontro se mantivesse, essa conexão entre corpos distintos, e eu supunha que não se tratava de uma conversa informativa. Eu tinha como hipótese que o que faz um encontro acontecer talvez seja um pacto não dito de que não nos compreendemos por inteiro e nem o tempo inteiro, e que isso nos constitui como seres da linguagem.
E mais, que a compreensão de que não somos capazes de dizer tudo o que queremos e de que na maioria das vezes não sabemos bem o que dizer, nos leva a sentir que estamos em comunidade com o outro, justamente porque compartilhamos essa fratura ou essa falta, que não é uma falta total também, mas talvez uma falta de completude, de plenitude. Inicialmente, em meu trabalho, eu queria apenas provocar essa experiência de vazio e de indisibilidade entre as pessoas. Eu, na verdade, não sabia muito bem onde isso poderia levar e acho até que parecia cômodo assumir que talvez, por vezes, devêssemos deixar de lado a nossa ânsia por produzir algo com o outro e só estar com o outro. Deixar de lado um certo produtivismo que existe também nas conversas em que nos sentimos convocados a dizer, por exemplo, de onde viemos, quem somos, no que acreditamos. Imaginem 2 pianos, feitos para serem tocados, para emitir sons, colocados um sobre o outro, encaixados, o de cima de cabeça para baixo por sobre o de baixo. Não teríamos mais acesso às suas teclas que estariam escondidas entre os pianos. Era um pouco por aí que eu queria ir, para este lugar de um vazio de funcionalidade. A produção de um silêncio entre as pessoas colocadas em experiência de encontro me agradava também por parecer provocar uma resistência, uma contracorrente também ao que a arte por tanto tempo nos demandou que fizéssemos. Uma obra, um objeto que possa ser visto, tocado. A educação também nos exige isso, que as crianças voltem com trabalhinhos para casa, que os pais possam ver as produções dos pequenos, ainda que eles produzam tanta coisa para além do que vemos. São tantas associações entre objetos encontrados, entre palavras ditas entre eles, entre um dia e outro e o que se conecta nessa passagem de tempo. Enfim, muitas produções que não vemos porque talvez sejam invisíveis. Assim, eu criei a seguinte proposição, que surgiu apenas como uma anotação para ser lida e imaginada, não necessariamente executada, e que eu compartilho aqui com vocês. Essa instrução diz o seguinte: procure encostar a sua orelha na orelha de outra pessoa. A parte da frente do seu ombro esquerdo encontra a parte da frente do ombro esquerdo de outra pessoa. Assim fica mais fácil a aproximação entre as orelhas esquerdas. Busquem o lugar onde as 2 cavidades se encontram, formando uma espécie de túnel. Vocês podem fazer isso com mais pessoas, tornando o túnel mais extenso. Assim, a parte da frente do seu ombro esquerdo encontra a parte da frente do ombro esquerdo de outra pessoa. A parte da frente do seu ombro direito encontra a parte da frente do ombro direito de outra pessoa. E assim por diante, para os 2 lados. Agora que todos percebem que as cavidades das orelhas estão encontradas com as de outras orelhas, procure escutar e dar sua escuta à escuta. O que se seguiu foi uma série de experiências envolvendo adultos e crianças. Uma instrução que queria sugerir apenas que os corpos se encontrassem e parassem em uma atividade desprovida de sentido prático e de produção de algo, gerou algumas coisas que pude observar e que vou dizer aqui para finalizar. A primeira delas diz respeito a uma comunicação entre os participantes sem frases. Havia ali uma atividade a ser feita coletivamente, e talvez por ser algo envolvendo a escuta, a fala foi suspensa por todos, que passaram a buscar um modo de executarem atividades sem precisar falar sobre o assunto. Dessa suspensão inicial passaram a surgir outras formas de comunicação, como o contato corporal e a tentativa de alinhar esse encontro entre os corpos, usando os próprios corpos, sem a mediação da fala. Mas isso não quer dizer que houve uma concordância entre eles. Não quer dizer que os corpos se alinharam silenciosamente e que algo de uma unidade se fez. Pelo contrário, essa é uma ação que, apesar de sugerir um silêncio, é bastante ruidosa. Ela produz ruídos, aqueles ruídos mais imperceptíveis, é certo, mas que não ouvimos justamente pela sobreposição que a fala tem em nosso dia a dia. Então esse trabalho quer fazer pensar a escuta como uma escuta das fricções entre os ombros, uma escuta das peles das orelhas que tentam se encontrar, uma escuta do som do vácuo, mas ela também quer produzir essas sonoridades, e para isso ela exige que os participantes se movam lentamente e que conheçam os espaços finos de um corpo e outro. Uma escuta trata também, portanto, de uma disposição e de maneiras de se voltar lentamente para o outro,
para que o corpo e os gestos do outro dizem. Não é uma percepção ampla do espaço, ela é mais sutil. E ela exige um pacto de que todos estejam imbuídos, no tempo da proposição, a achar esse lugar comum que sustenta e se alimenta de sonoridades que passam despercebidas em nosso encontro com os outros, na maior parte do tempo. Achar esse lugar comum e entender que ele é feito de fraturas, fratura da comunicação, do discurso, da primazia do entendimento total entre um e outro, vem como uma forma de percebermos gestos menos óbvios, movimentos mais silenciosos, mas não menos ruidosos, que nossos corpos são capazes de produzir. Mas mais que isso, a ação está preocupada com o que acontece entre os corpos. Não no ouvido de quem ouve ou na boca de quem fala, mas o que acontece entre a boca e o ouvido, ou entre dois ouvidos, duas bocas, ou entre o ombro de um e de outro, que faz com que algo se passe, que algo de comum aconteça, apesar e talvez justamente pela condição faltante de cada um. Eu vou sugerir aqui, como um convite, que essa ação seja experimentada por vocês que estão ouvindo, ampliando o exercício para um segundo movimento, que é o de tentar narrar, através de uma gravação de voz, o que foi possível perceber de ruídos e sonoridades nesse encontro com outra ou outras pessoas. Obrigada. Obrigado, Maíra. Fiquei aqui com vontade de falar várias coisas e te escutar sobre tantas outras. E eu escolhi compartilhar contigo o texto Ação Autoral, Orelha Dormente, Escuta Cansada. Vamos escutar. Você sente a orelha dormente com frequência? Já sentiu queimação nas orelhas após uma conversa? Você tem cãibra nas orelhas quando passa muito tempo ouvindo uma pessoa? Já sentiu formigamentos após ouvir uma notícia? Sente dor na orelha quando escuta palavras destruidoras? Já sentiu uma dor aguda, como uma pontada ou uma agulhada ao escutar algo? Suas orelhas doem quando você escuta? Já sentiu que não pode mais escutar? Se você sente que os sintomas têm piorado nos últimos meses, talvez a sua orelha esteja dormente e a sua escuta esteja cansada. Eu, quando alugo os meus ouvidos, minha orelha adormece. Agora vamos ouvir a fala da Helene Sacco, a escuta da casa e a conversa como resistência e afeto. Helene é artista, professora e pesquisadora da UFPEL. Pesquisa sobre objetos, a casa e o modo de vida. Sua produção em arte é permeada pela criação de lugares e livros, em intervenções urbanas, instalações, fotografias, proposições, ações artísticas que também resultam em publicações. Bem-vinda, Helene, a palavra está com você. Boa noite, Pri. Boa noite, Raquel, Maíra. É um prazer estar com vocês. Agradeço também a escuta, né, de todos os ouvintes. Eu conversei com a Priscila antes, né, sobre o que eu falaria hoje aqui com vocês, sobre o que seria tratado, né, nessa conversa sobre conversas. E percebi que, né, seria mais interessante abordar, né, pelo viés da minha experiência como artista, como pessoa, né, como mãe, né, como arte educadora, né, tudo isso, claro, né, não isolado, mas tudo meio misturado. Então, proponho uma conversa não linear, né, de uma forma, né, não tão rígida, uma conversa mais informal, e muito a partir dessas minhas experiências, assim. Vou começar, né, de onde eu parti para pensar essa relação entre a escuta, né, a conversa, esse sentido da voz, né, de se dirigir a outro, esse processo de alteridade, né, que a gente cria quando abre a boca, né, e pronuncia o mundo. Né. Eu gosto muito de uma forma como Novarina categoriza as palavras, né, ele diz que as palavras são a verdadeira carne humana.
E eu acho que a gente está muito esquecido disso, né? Do valor das palavras, né? Do quanto elas nos constituem. Ele diz, né? As palavras que você diz são mais interior, né? Do que todos os seus órgãos de dentro, né? Então a gente nem sempre tem consciência daquilo que fala ou da força daquilo que fala, né? E do poder das palavras. Então, eu inicio tentando retomar de onde eu parti para ter uma consciência sobre o meu processo de escuta e essa relação também com a oralidade ou com esse movimento de abrir o ouvido, né? Bom, a primeira relação, assim, mais consciente que eu lembro com o processo de escuta era do som da nossa casa, né, na infância, né, nossa casa formada, né, pelas irmãs e pelo pai e a mãe, e me lembro assim de ser, né, sempre foi uma casa com muita gente e uma casa com muita música, né? Mas para além disso, o meu pai tinha o hábito de quando colocava música, né, tinha todo aquele rito, né, de tirar, né, o LP de dentro, né, do envelope, aquele saquinho plástico bem fininho, né, todo aquele som, né, aqueles gestos. O pai segurando ainda o LP, o pai dizia: olha, escuta. Que interessante que tem o olha antes, né? Olha e escuta o que esse cara aqui vai falar nessa música. Provavelmente, né, tinha aí muitas coisas nessa partilha, né? Devia ter, com certeza, o adulto querendo distrair a criança, né, que devia estar ali na volta meio que incomodando ou no agito, mas também tinha um desejo de partilha, de dividir aquilo que gosta. A gente tem esse hábito, né, de dividir aquilo que a gente gosta com os filhos. E eu me lembro de me esforçar para acompanhar o que a música relatava ali, apontava, toda a narrativa, né? De começar a comparar um pouco as diferenças entre as músicas, assim, algumas eram aqueles dramas, aquelas coisas, os boleros, né? Ou eram, né, repletas de imagens, né? De sensações, assim. Então, toda vez que eu penso nessa relação com a escuta, sempre me vem essa memória da infância, né? De estar entre os discos, muitos LPs, né? E essa casa que tremia o chão com música muito alta. E aí, por que eu me lembrei, né, dessa questão da infância e da casa? Né? Porque agora, né, nessa experiência de pandemia, e a gente está mais fechado, né? Eu estou fazendo isolamento de uma forma bem acirrada, um trabalho remoto, com as crianças em casa, né, as minhas duas filhas que chegaram junto com a pandemia, né, com 6 e 7 anos, e eu percebi toda uma reconstrução do meu ouvido a partir dessa experiência de me tornar mãe com elas, assim, ao elas se tornarem filhas, eu também me tornar mãe. Então, toda uma elaboração, um outro ouvido, né? Engendrei um ouvido novo, né? Tudo novo, né? Mas o ouvido foi o que me deixou mais claro, assim, essa transformação em mim, em função de algumas reações, assim, por exemplo, quando eu estava em algum momento de silêncio absoluto, chegava a ouvir vozes, assim, achei que eu estava ficando louca. Mas era, né, um ouvido cansado ali, ou um ouvido muito alerta, um ouvido muito aberto na procura, né, desses sons da casa, talvez um ouvido que guarda, né, um ouvido que protege, um ouvido de mãe mesmo. E também, né, com elas e também com o Hélio, meu companheiro, né, a gente já, eu e o Hélio, bastante tempo um hábito da gente, quando quer, né, contar os sonhos no café da manhã. Isso partiu do Walter Benjamin, lá num relato que ele faz no Rua de Mão Única, sobre esse processo para desligar, né, o sonho da realidade. Né? Então, a gente, antes de contar o sonho de manhã, a gente precisa tomar um gole de café.
E aí, elas vendo a gente fazer isso aqui em casa, as duas meninas, pegaram o hábito de contar os sonhos no café da manhã. Então, o ano passado elas ainda tomavam mamadeira, e aí eu levava a mamadeira e elas já estavam loucas para me contar o sonho. E aí eu passei a perceber o quanto essa possibilidade de abertura para uma escuta, porque elas sabiam, né, que no dia seguinte a mãe ia sentar para ouvir algo que elas poderiam contar. Só por essa dimensão, né, de uma abertura da escuta, eu via que elas percebiam ali toda uma oportunidade de reelaborar, me pensar, me propor, né, de alguma forma também me desafiar através das palavras, né? Então, passou a ser muito mais consciente essa relação, né, mãe e filha, e as palavras trocadas, assim, de quanto esse movimento da narrativa, né, de um discurso construído, às vezes meio irracional ou aleatório, né, o quanto ele revela, né, e o quanto ele vai nos apontando algo. Então essa experiência com as meninas tem sido muito interessante, assim, às vezes eu corro para o caderno e anoto, né, às vezes me lembro de coisas, vou para os livros ou para as historinhas e conto para elas. E essa experiência com a escuta, e também uma escuta cansada, né, uma escuta de mãe na casa em pandemia, me fez lembrar uma experiência que eu tive com a Casa Movente, né, quando eu levei a casa para a rua, em Criciúma, em 2010, a Casa Movente, que era uma casa toda feita de objetos do cotidiano doméstico, né, objetos, assim, uma miríade, né, de objetos, guarda-roupas, gavetas, camas, armários, né, todos esses objetos formavam uma lista de objetos que eu lembrava do tempo da infância, busquei eles pelos BRICS de Porto Alegre e eu desconstruía esses objetos, né, e reconstruía compondo uma casa para uma pessoa só, para a habitação urbana. E eram objetos, né, claro, do meu tempo de infância, objetos dos anos 70, objetos de fórmica colorida, aquela fórmica que imita uma madeira cerejeira, né, objetos que a gente já reconhece como da nossa infância, da casa das tias e das avós, assim. Era por essa lista que eu procurava. E quando eu coloquei a casa na rua, né, para experimentação, eu não imaginava que viria tanta fala, né, falas da memória, assim. Então, a casa na rua, ela também me exigia toda uma disposição para a escuta que era essencial para o enraizamento, né, da casa nos lugares assim que ela ficava exposta, né, é para território urbano. A primeira vez que eu coloquei ela na rua foi em Criciúma, em 2010, bem no centro da cidade, num calçadão, né, uma parte de uma praça que tem no calçadão, em Criciúma. Em que eu cheguei na praça tinha, né, uma árvore assim, fiquei meio sem lugar, assim, sem saber o que fazer com aquele objeto muito grande. E aí encostei ela, né, depois de construir, montar, né, encostei ela numa árvore e já de imediato chegou um vendedor ambulante, né, o Marquito, que já começou, daquele momento, já começou a disputar com o território, assim. Ele disse, olha, aqui é o meu lugar, é aqui que eu fico o dia todo vendendo meu artesanato, né? E aí eu expliquei para ele, e aí de novo a fala, né, a conversa, expliquei para ele todo o projeto, qual era o objetivo, e aí o Marquito entendeu e percebeu que seria para ele bastante vantajoso, ou pelo menos divertido, né, prazeroso me ter como vizinha. Então ficamos ali durante aqueles dias, né, juntos naquele local da praça, e não foi só ele, assim, foi necessário ter um estado de abertura para conversar com as outras pessoas, para que tivesse uma aproximação e um estado de segurança, assim, né, de segurança pelos laços afetivos mesmo, né, laços de confiança, né, com as pessoas que desciam aquele território. Então tinha os taxistas, os trabalhadores, né, e trabalhadoras que atravessavam a praça, né, todo dia. Então foram pessoas que eu fui fazendo amizade durante os 10 dias que a casa teve ali no centro da cidade.
E para além dessa questão, né, de uma constituição, né, de um território de segurança a partir da conversa e da fala, né, de um diálogo, né, isso é muito interessante porque isso nunca é de um só, né, é de dois, e a gente nunca sabe aonde esse dois, para qual lado está mais, né, mas ele está sempre num jogo. Para além disso, tinha também as visitas das pessoas que chegavam na casa. A casa é quase como uma casa-palco, ela é aberta, né, a parte frontal dela ela é toda aberta. E as pessoas chegavam e começavam a conversar sobre os objetos que viam na casa, né, objetos do cotidiano, né, da casa, e se lembravam, né, da casa das avós, das tias, das casas da infância, e vinha todo um relato, né, e a partir do objeto. O objeto era quase como um dispositivo de relembrança, que retomava toda uma história, uma memória a partir daquele objeto. E, claro, né, tinha todo, da minha parte, todo um interesse de ouvir essas memórias, mas chegava até num estado de exaustão, assim, né, porque imaginei, estava completamente público ali, aberto, e eu ouvindo o dia inteiro as histórias. E eu estava completamente despreparada para essa experiência, não sabia que... Não tinha me preparado para esse estado de performance ou desse tipo de uma arte mais participativa em que eu tivesse que me relacionar o tempo inteiro com as pessoas, né? Isso exige do artista todo um preparo e um estado, né, de abertura muito maior. Então eu precisei também criar alguns dispositivos de proteção, assim, que naquele ano foi simplesmente começar a escrever. Então, quando eu ficava de costas, sentada na escrivaninha, que é também uma pia na casa movente, sentada de costas para o público, né, sem ter nenhum tipo de contato visual, eu escrevia sobre aquilo que eu tinha ouvido ao longo do dia, né, mas de alguma forma eu não tinha nenhum tipo de cruzamento, né, no olhar, então as pessoas já não chegavam para não atrapalhar, né, achavam que eu estava muito ocupada e já não chegavam. Então, para mim esse trabalho foi um super aprendizado, assim, né, de entender um pouco desse limite da escuta, a necessidade, né, de estar atenta, a necessidade de ouvir o outro e de criar algo que só se faz pela conversa, né, as negociações de território, as negociações de proteção e segurança daquele estado de território, enquanto a Casa Movente estava na rua, ele só foi tecido, né, por forma da conversa, né? E aí isso também me ajudou, né, a pensar muito essa relação enquanto professora, né? Eu sempre dei aula em ateliê, para mim é uma outra experiência, né, completamente diferente dessa remota, porque quando a gente está em ateliê, a gente tem, né, toda uma liberdade maior, é um processo mais horizontal, né, de uma prática de ensino muito mais horizontal. Os alunos ali, existe uma espontaneidade, né, dos corpos, dos gestos e das práticas, né, que a gente não consegue ter, por exemplo, nas aulas remotas, né. E para mim tem sido muito essa nave, né? Eu chego para trabalhar, né, ligo as telas, que fica aqui, né, debaixo da minha janela, ligo as telas, ligo o computador e assumo o controle da minha nave espacial para navegar num espaço completamente a ser descoberto, né, que é esse espaço virtual, conectando cidades das mais diversas no país, porque os alunos agora voltaram para casa, eles estão esparramados por muitos locais, né, do país, e fico aguardando ali abrir aquelas janelinhas, né, e a primeira palavra, né, que vem é: vocês me ouvem? Vocês me escutam? É muito interessante como o som, né, o áudio é o que liga, é o que dá liga nesse processo, né, de aula remota. Então é quase como um fio, né, fio de narrativa mesmo, que vai ao mesmo tempo que constitui toda uma linha de raciocínio, uma aula, uma explicação, né, é o que liga diferentes locais, né, lugares do país, né, por esse fio dessa conversa. Então,
esse processo, né, de pensar sobre a conversa, sobre essa nossa situação em pandemia, me deixa muito preocupada com a nossa desmobilização, né, o nosso estado de isolamento que nós estamos todos, né, sem conseguir conversar, embora bastante equipados, né? A gente não pode generalizar, mas muitos de nós bastante equipados para poder conversar, mas é uma conversa tão medida, tão contada, tão premeditada. Me parece que às vezes não existe muito espaço de uma espontaneidade, né, ou de uma escuta mais aberta, né? Eu sempre temo, né, que as aulas sejam muito previsíveis. A gente entra todos os dias, né, nessa sala que é uma tela e fica à espera de ver um rosto, um olhar ou alguma reação a partir daquilo que se fala, né? Coisas que a gente tinha na sala de aula habitada ali, presencial. E o que tem me dado muita esperança, apesar de tudo, né, era uma frase que eu gosto muito do Maturana, né, que é bastante especial para mim, para minha formação como professora, como cidadã, como artista e muito também como mãe, que me auxiliou muito nessa relação, né, com as crianças. E o Maturana tinha uma frase que dizia assim, né, que nós só estamos presentes aonde está a nossa atenção e não os nossos corpos. Então eu tenho acreditado que esse estado de escuta, né, é um estado de atenção. Então essa atenção, né, que de alguma forma, né, também já foi muito, como é que eu posso dizer, de alguma forma adestrada, né, pelo próprio capitalismo, né, pelos sistemas de consumo, pelos equipamentos todos que a gente usufrui, né, e consome. Então fica aí um desafio para que vocês reflitam o quanto de capacidade de atenção, né, ainda é possível ter hoje. Porque já que a gente não tem mais a presença física ali, uns com os outros, né, o que nos resta é a atenção. Mas nós temos capacidade de atenção, né? Volto de novo ao vinil, né, antigo lá do meu pai, e a primeira palavra que ele dizia, olha, escuta. Então é isso, fica aí essa reflexão para vocês, esse desafio sobre, né, estar atento, estar à escuta. Será que podemos? Será que conseguimos? Pensar também sobre essa importância da gente retomar o valor e o sentido das palavras, a nossa força por possuir a própria voz, as próprias palavras, né, como uma dimensão não só poética, mas uma dimensão política da existência humana. Muito obrigada, Pri, obrigada, Maíra e Raquel, e até a próxima. Obrigado, Helene, pela tua fala. Contigo, na verdade, eu quero te devolver um texto da Lígia Pape que você me apresentou há muitos anos atrás em outras conversas e que me acompanham até hoje e que a tua fala me fez lembrar dele novamente. E o camelô também seria uma forma de espaço imantado, no sentido de que ele chega assim, numa esquina, abre aquela malinha e começa a falar, criando de repente uma imantação, com as pessoas todas se aproximando, se ligando àquele discurso irregular, às vezes curto, às vezes longo, e de repente ele fecha a boca, fecha a caixinha e o espaço se desfaz. Esse é um trecho do Espaço Imantado da Lígia Pape. E agora vamos escutar sobre a conversa diária e a escuta sob com a Raquel Stolfi. A Raquel é artista, pesquisadora e professora nos cursos de graduação e pós-graduação em artes visuais da UDESC, em Florianópolis. Suas proposições e projetos investigam processos de escrita, o processo da coleção, experiências de silêncio e situações de escuta sob. É com você, Raquel.
Obrigada, Pri. Eu inicio agradecendo, né, o convite para estar aqui nesse projeto. Agradeço Priscila, Jorge, achei muito instigante o encontro, né, de uma escola abreviada, né, com a proposta da Pri de pensar a oralidade. Feliz, assim, contente, silenciosamente, aqui escutando Helene e Maíra, e da vontade de conversar já com o que a Pri falou, mas enfim, é isso que é a conversa, né? Para mim, a conversa, ela imanta, né, a escuta, e é um pouco a partir daí, quando a Pri convidou, eu pensei muito em trazer a proposta da conversa de ar e escuta sob, pensando nessa escuta sob o efeito de uma conversa, ou uma conversa que muda uma escuta. E aí eu queria dizer também que esse convite, ele gerou uma conversa sob conversa. Eu comecei quase que, né, foi uma conversa por dentro, então eu fiz algumas anotações para minha fala, também como uma espécie de roteiro. Então, queria começar falando um pouquinho do processo de uma ação, proposição chamada conversa de ar, para depois ir e voltar para a escuta sob. Então, a conversa diária é uma ação que eu venho propondo como um projeto coletivo, como uma parte desdobrável e desdobrada da publicação Audioteca Anecoica, que a Pri comentou antes, né? E que já teve 2 edições da conversa diária, em 2019 e 2020. A Anecoica, só para abrir um parênteses, ela é um projeto de uma publicação experimental coletiva que eu venho propondo desde 2014, nos espaços e tempos, né, das aulas que eu ministro, né, no PPGAV, que é o seminário Investigações sobre Proposições Sonoras, e a disciplina Processos de Escrita e Escutas de Processo. E também envolveu uma relação com a graduação, com os cursos de licenciatura e bacharelado em artes visuais, quando a Anecoica ainda estava com as edições impressas sonoras. Então, a partir de 2018, a Anecoica, ela passa a acontecer como um site, né, e a cada ano a proposta é apresentar outros verbetes e partículas, né, como, por exemplo, essa parte desdobrável que é a conversa de ar, que está numa aba dentro da Anecoica, que depois vocês podem acessar. Esse dado, né, que a conversa de ar, ela já está tramada com o contexto da Anecoica e com o que a Anecoica propõe investigar. Como propor um silêncio, como experienciar, né, essa indissociação entre silêncio e ruído, como propor também espaços sonoros, modos e modulações de escuta articulados em proposições artísticas, ou seja, proposições e experiências de silêncio e ruído já implicam numa espécie de modulação. Eu penso sempre em modulação como uma espécie de massagem ou proposição, enfim, nessa experiência de perceber o próprio espaço-tempo da escuta, mas também investigar, né, intersecções entre som, texto e contexto. Texto e som vem de algum lugar, vai para algum lugar, vem de um corpo, enfim, né, aterriza ou atravessa, né. Também pensar silêncios e ruídos impressos e sonoros, pensar também rumores, pensando numa coisa meio ambulante do som, né, e do silêncio entre verbetes, listas, transcrições e outros processos de escrita. E aí interessa muito pensar, né, processos de escrita como esses que eu falei, né, mas eles propondo também a construção de uma coleção, e pensar também a Anecoica como uma audioteca e uma dicionária, com uma pedra atrás da orelha, com ruído escondido, com ouvido remexido, etc, etc, né? Então, assim, voltando para a conversa de ar, esse nome vem, comecei a pensar, nossa, é uma espécie de palavra viajante, né? Se as palavras vêm de algum lugar, elas se hospedam em nossas falas corpos. Um texto pode ser pensado como uma estadia. De onde vêm as palavras, né? Quando eu estou falando, quando eu estou escrevendo, porque quando eu estou escrevendo, eu estou escutando, né? Tem me interessa também pensar essa coimplicação entre escuta e escrita, né? Enfim, mas enfim, esse nome vem, conversa de ar, de uma proposição da Yoko Ono chamada Air Talk, que eu queria reler aqui, ler e escutar também, propor a escuta dessa proposição, que diz assim, fiz uma tradução aqui para ler para vocês. Conversa de ar. É triste que o ar seja a única coisa que compartilhamos. Não importa o quão perto estejamos uns dos outros, existe sempre ar entre nós. Também é bom que compartilhemos o ar. Não importa o quão longe estejamos, o ar nos liga. Onde acontece essa ligação? Fiquei pensando também nas relações sinuosas entre processos de escrita e modulações de escuta, na voz que acontece no ar quando sai do corpo. Acho muito
assim, potente falar, né? Pensar nessa voz que acontece no ar, né? O tráfego aéreo de novo, assim. Na voz que acontece no ar quando sai do corpo. Ou seja, a voz se lança da boca, meio assim, deve ter muitos tipos de salto, dá até para pensar em tipologias, né? Enfim, dependendo do que se fala. Mas a voz se lança da boca, ou seja, falar é uma espécie de saída de palavras, cidade, nessa espécie de coragem, de experimentação, ação da fala, de poder acontecer sem rede de segurança, e também, é um risco também, né, falar, e também numa tomada de voz e da palavra, tomar em todos os sentidos, assim. Quando falamos numa conversa, ou sob o efeito de uma troca, mas também numa ocupação de escutas. Achei lindo, assim, não vou tramar as conversas aqui, mas essa ideia de, que a Helene também falou, a Maíra, mas essa ideia de ocupar, essa escuta ocupada ou desocupada, né? Que processo é esse, né? Na proposta, então, da conversa de ar, a ideia é propor que aconteça uma rede ou um emaranhado de outras ligações, vozes e textos vinculados a processos específicos de cada participante falante. Ou seja, a última conversa de ar, ela aconteceu no dia 25 de novembro, às 19h30, a partir das 19h30, dentro de uma exposição coletiva online, que eu fiz a proposição curadoria, que chamou Com uma Pedra Atrás da Orelha, e aí foi proposto que cada participante da equipe, cada artista, pesquisador, pesquisadora, participante da equipe da Necoica, propusesse, né, uma espécie de fala-trabalho, que poderia ser uma proposição sonora, ou, enfim, um texto lido, etc., né, para o telefone, e essas ligações foram transmitidas no Instagram da Alfaiataria, né, no dia da abertura da exposição. Tiveram 22 pessoas participando e foram 20 ligações, né? Só um outro parênteses, de certa forma atravessa essa proposta de pensar uma escuta sob o processo, né? Que um dos motes da exposição Com uma Pedra Atrás da Orelha foi pensar, sentir um ouvido que duvida e oscila, ou seja, pensar nesse ouvido remexido, pensar a escuta como um campo instável, propor a escuta, né, como um campo instável. Pensar também numa orelha divergente que pode se alterar, deslocar as curvas do labirinto e tentar escapar. Ano passado, não sei se foi ano passado, quando foi, eu acho que foi 2019, mas enfim, eu tive encontro com um texto que eu acho que moveu muito dessa exposição, que é um texto da Rosana Colbins, chamado A Grande Orelha de Kafka, que foi publicado num caderno da editora Chão da Feira, e que tem muito essa proposta de pensar essa orelha insurgente, né, essa orelha que se rebela, né, ou que se altera. Enfim, voltando para a conversa de Arendt, e aí ela consistiu, então, nessa proposição transmissão de ligações de artistas da equipe da publicação Necoica para a alfaiataria, ou seja, cada pessoa ligava, cada corpo, boca, voz fazia uma ligação e lia, eu falava seu texto-trabalho, ou eu ligava e transmitia algumas proposições pré-gravadas. Então, depois vocês podem acessar os registros lá na Necoica, que é muito instigante, assim, essa relação entre som, texto e contexto, numa relação com uma pedra atrás da orelha também, mas nas proposições de cada artista participante, né, os títulos já são super instigantes. E eu fiquei pensando que se o ar nos liga, como escutar essa ligação? Né? E a pandemia, ela remexeu nessa pergunta, nessa ligação do ar, né, que nos atravessa dentro e fora, né, o ar é contato e contágio, né, lembrando aqui de até uma fala do Krenak numa entrevista, né, que ele vai falar dessa relação. Enfim, a pandemia remexeu nessa pergunta. As estadias tiveram turbulências, né, as estadias lá das palavras, né, de um modo irreversível, talvez. E penso aqui também nessa conversa, ou nessas nossas experiências, né, enquanto artistas professoras, de ligar o microfone, né? O que implica esse abrir e fechar a voz? O que é abrir uma voz? Qual seria a relação de abrir a voz em pensar como isso pode ativar ou pode também ser uma pausa, né? Fechar a voz, né? Pausar pode ser parar. Tem me interessado muito pensar a pausa, né? Como esse espaço de desaceleração, né? Quase como enfim, imaginei uma poça se formando, assim, né? A pausa como esse espaço que interrompe, tu tem que parar porque tu não vai mergulhar na poça, então tu para, daqui a pouco tu volta, enfim, que interrupção é essa, né?
Mas continuando, então assim, a conversa de ar veio nas conversas enquanto esse processo que aconteceu atrelado, né, quase como ativado por outras conversas, dentro dos meus processos também como artista, professora, né, e pesquisadora. Então a conversa de ar, na verdade, veio também de outra conversa, que eu chamei de conversa aérea, que foi uma proposição nos meus processos, que era uma proposta de trabalhar com textos falas, ou era uma ação que envolvia a leitura de um texto que poderia catalisar alguma conversa. Fiquei pensando também nisso, como pressentir uma conversa, né? Nessa primeira escuta aérea, uma parte do texto tinha uma frase que dizia assim, uma escrita e uma escuta em voz alta pode interromper e furar o fundo do ar. Então, me interessava também pensar nessa escuta em voz alta também, como que ela poderia acontecer? Não só, se os ouvidos pudessem falar, o que eles diriam? Talvez reclamariam, né? Sabe-se lá. Enfim, dando outro salto, a conversa aérea também veio, tem outro trânsito ainda, veio junto com o processo, também veio de alguns interesses em tentar pensar o intervalo ou a pausa como uma escrita ou como uma escuta, né? A escuta como uma inscrição nesse intervalo, nesse espaçamento, né? Nessa potência também do intervalo. E coincidiu, né, durante esse processo que eu encontrei uma pilha de cadernos em branco por aquele afeto, aquela atração de guardar, ao mesmo tempo de ser um espaço para uma escrita poder começar a qualquer momento, mas, enfim, de ter esse encontro com vários cadernos em branco, e eu percebi que eu estava colecionando cadernos em branco. Entre coleção e escuta, ou situações de escuta ou a coleção como escuta sob o efeito de partículas soltas, dispersas, a serem deslocadas entre contextos. Gosto disso também, de pensar que a escuta ela pode capturar, assim, meio que uma rede que captura transmissões, quem sabe, ou inventa, né? Penso também em processos e conversas sob o efeito de processos de colecionar, né? Eu venho colecionando, por exemplo, silêncios, cadernos vazios, sabonetes de hotel, pedras e pedriscos encontrados dentro da boca, dentro do sapato ou em outras situações, sons de uivos de cachorros, manchetes e legendas de notícias com animais, etc., etc. Penso também numa trama entre o gesto de escrever e o gesto de falar, né? Acho que essas duas coisas, me interessa pensar nessas relações, né? Em que a oralidade é a base subjetiva da escrita, como também aponta o Paul Zumthor. E nesses gestos, ligados a acontecimentos que envolvem escuta sob o efeito de. Ando pensando bastante no que seria essa escuta sob o efeitos de. Como ela poderia ser inscrita aqui nesse e em outros textos. E o que iremos fazer para começar uma conversa aqui agora. Sob o efeito de, fico pensando que também existe sob o efeito de, uma relação entre agitação e espuma. Mas a espuma pode ser também uma camada para repousar, deitar um pouco, sentir marcar um sono com o peso do corpo, sob a travessia de um dia. Ou quando algo passou dos limites, saltou e atravessou delimitações, estadias na linguagem. Ou seja, nessas situações acontece a espuma de escuta sob. E o som ou uma voz acontece no ar, entre ares. Fico pensando aqui na memória que acontece na escuta. E na experiência sinuosa, ruidosa de audição, que é transcrita pela escuta sob. Ou seja, a escuta pode ou não acontecer vinculada à audição, né? Podem ter outros processos, mas ela sendo vinculada à audição, né? Como é que ela é transcrita? Como é que essa audição modula uma escuta e a escuta sob também altera essa audição? E aí vieram algumas perguntas, assim, quando eu vi, eu estava fazendo um monte de perguntas, eu adorei, porque são perguntas que reverberam, né? Uma delas é como cultivar uma memória sonora que ativa, liga. Memória sonora já traz um pouco esse estado, né, de desaceleração, que o cultivo não é automático, né? O cultivo precisa de uma relação, de uma insistência, de paciência, né, de espera, enfim. Então, como cultivar uma memória sonora que ativa, liga, que rearranja o fisgo que ouvimos e modula-se enquanto escuta específica, uma espécie de escuta,
né? A começar por quem escuta, de onde se escuta, quando se escuta e para onde se escuta. Como lembrar e relembrar de ré de um micro-ruído, como um grilo no jardim. Como esse ou essa grile, me escuta, ouve, sob o efeito do jardim. Como relembrar de uma fala não dita, ou como, ou desde onde escutar uma língua a qual ainda não estou ligada? Como escutar percebendo o corpo da língua, deitado e sonífero, insone por vezes, dentro da boca, como um amortecedor de saliva e ar? Como escutar com o corpo inteiro, ou o corpo interno, externo? Sob uma palavra, existe ou insiste uma boca. Entre falar, assobiar, comer, conversar, beijar, não falar, há diferenças, interlocuções, trocas e muitas durações e dilatações. Como propor um atalho? Tipo, como no teclado do computador, né? Pode ser como na rua, pode ter um atalho, mas esse atalho, né, que tu clica e ele liga alguma coisa. Como propor um atalho ou um desvio entre a boca, a palavra e a escuta numa conversa? Fico pensando também nos tempos de conversa, né? A conversa, ela dilata, né? Como se conversa. Depois, como lembrar da voz sem um texto? Seria possível lembrar dos bocejos de seu avô, de sua avó? Ou de um suspiro ou espirro de sua mãe? A voz nunca está sozinha? Está sempre ligada a uma boca, túnel de intertempos, ou a um texto que ela carrega, ou arrasta, ou implora? Eu imaginei por um instante uma conversa aérea ou sem ar entre uma voz, um texto e uma boca, que não estão sabendo muito bem o que dizer e não chegam num consenso. Isso dentro da mesma pessoa, né? Do mesmo corpo. Como lembrar de um silêncio? E os silêncios impossíveis sob a pandemia? Fiquei pensando muito que eu venho propondo, inventando, compondo uma coleção de silêncios. E ano passado, o único silêncio que eu gravei foi o dia do ciclone bomba, enfim. E os silenciamentos na pandemia? O silêncio abre ou pode abrir um espaço na escuta, propondo-a como um estado sob. Gosto de pensar nos silêncios empilhados, talvez como amortecedores das quedas de nossas falas. Preciso dormir, diz a boca. Ou ainda, preciso sair daqui, dizem as orelhas ou os ouvidos. Mas, se uma palavra diz, preciso sair daqui, o que acontece? E se uma espécie de silêncio diz, preciso sair daqui urgente, o que acontece? Fiquei pensando em silêncios digressivos, né? E que eles também se movem numa escuta sob. O silêncio não fica parado, né? Enquanto estado, apesar da gente não perceber, né? Eles estão nesses deslocamentos, em que o ouvido assume o risco de uma espécie de vulnerabilidade omnidirecional, né? Tipo, o ouvido e a escuta acontecem em giros 360 graus, e em diferentes temperaturas. Ando pensando numa escuta sob a pausa e a digressão, escuta sob desvios a partir das opacidades envolvidas. A escuta sob propõe, talvez, uma zona de conversa omnidirecional. Escutar sob implica uma conversa enredada, que pode começar nos arredores, nos entornos físicos, sociais, geográficos, mas também nos arredores psíquicos, corporais, afetivos, sensitivos, numa palavra fazendo um aceno. Numa palavra fazendo um aceno, ó, ela está acenando, para um silêncio e para outras palavras, durações e silêncios. A voz da escuta é sempre a mesma? A escuta pode ficar rouca, pode por vezes perder a voz ou ficar sem voz, ou ainda, discutir com quem a adentra ou interroga? A escuta pode tentar se pronunciar? O que minha escuta está tentando me dizer? O que tua escuta está tentando te falar? Enfim, essas foram algumas perguntas que atravessaram essa conversa, esse processo de pensar essa conversa, e fiquei pensando numa proposta possível também de um exercício para lançar para vocês, que seria um exercício de teleescrita e teleescuta, que eu venho propondo na disciplina. Eu fico sempre criando desvios e variações, né? E o exercício seria
o seguinte, seria ligar para alguém, chamada de voz ao vivo, pergunte de qual som essa pessoa sente mais saudade. Conversem sobre esse som. Escute e transcreva a ligação de memória em uma só palavra. Ligue de volta para a pessoa e fale a palavra no meio de outra conversa. E é isso. Muito obrigado, Raquel. Contigo eu quero compartilhar um trecho do texto da Adriana Cavareiro, mas antes vou me apresentar para os nossos ouvintes. Bom, eu sou a Priscila, sou a mãe da Maria Flor, de 5 anos, sou artista e pesquisadora, coordeno o podcast Versar e atualmente integro o coletivo K e faço doutorado na UDESC. Pesquiso a conversa como prática artística e é por isso que estamos aqui hoje. O podcast Versar é um lugar onde eu convido artistas mulheres a lerem outras mulheres. Com episódios semanais, as convidadas estão diretamente envolvidas na produção do pensamento crítico e de criação poética, e por meio da leitura em voz alta, elas apresentam o trabalho de mulheres que fazem parte de seus referenciais teóricos, políticos, afetivos e estéticos. E eu me interesso pelas práticas de conversação já faz quase uns 10 anos, mas só nos últimos anos eu tenho pensado sobre isso mais profundamente. E agora no doutorado em artes, eu comecei a investigar que lugar ou que não lugar é esse da oralidade, da conversa, da vocalidade, especificamente nas artes visuais. E pensando, que lugar é esse que a oralidade ocupa nas artes marginalizadas e não ocupa na arte institucionalizada? Ou melhor, onde acontecem essas intersecções de vários formatos que envolvem diversas mídias e que ritualizam a vida também, Como eles acontecem? Então, eu chamo de práticas, na verdade, as ações realizadas, as ações que eu costumo realizar, por entendê-las como um procedimento e não como uma categoria ou um produto acabado, A conversa não é só o assunto ou o tema, mas é a própria operação, o procedimento falado, verbalizado, oralizado, transcrito ou transcriado. E eu quero abordar a conversa aqui, ou a oralidade na arte aqui com vocês, não com um sentido restrito, mas como uma abordagem colaborativa, pensada junto com várias outras artistas e pensadoras que têm essa prática em seus processos de criação. E é por isso que eu escolhi o formato podcast, porque assim como o rádio, o podcast ele resgata um sentido de comunidade, ele se apresenta como uma mídia alternativa às mídias de massa, portanto ele valoriza a voz do quarteirão, com seus traquejos, com suas gírias. Ele valoriza o localismo com seu sotaque, o acesso a um mundo não visual, como já colocado pela Maíra Redin no início dessa fala. Portanto, o podcast ele estimula a nossa imaginação, ele traz uma comunicação íntima e particular de pessoa a pessoa, com um público específico. Ele exige uma escuta ativa, o que torna a ouvinte ou o ouvinte parte da própria comunidade do programa, que é o que a gente está propondo aqui para vocês. Ao mesmo tempo que ele é comunitário e local, o podcast também pode ser ouvido em qualquer lugar a qualquer hora, não se prendendo aos limites temporais e espaciais, o que é muito bacana. E a conversa é um substantivo feminino, que por consenso significa troca de palavras, de ideias entre duas pessoas ou mais sobre um assunto vago ou específico. E embora o diálogo e o discurso sejam conotações popularmente atreladas à conversa, há uma vasta diferença espacial e corporal, principalmente, entre elas. A horizontalidade, o estar junto e a experiência coletiva, por exemplo, pertencem à conversa. E essas espécies, de ruído, de fissura que há entre uma e outra estrutura verbal é o que me interessa. E acho que por aí é possível pensar a conversa como um desvio da instituição sistemática da arte. Porque a gente propor a conversa como arte é propor uma experiência dúbia, em que não é possível separar o processo artístico da vida cotidiana, O que é a conversa? Como saber quando essa conversa ela é uma conversa artística ou quando ela é uma conversa
cotidiana, né? Mas isso, os povos originários, né, os povos africanos e indígenas já sabem e vivem há muito tempo. Então, a gente tem a artista indígena brasileira Salisa Rosa, que comentou em uma entrevista, por exemplo, que a palavra arte não tem tradução em quase nenhuma língua indígena, porque assim como no contexto ancestral africano, os povos tradicionais não separam a arte da vida. E assim, a arte abrange, né, um universo de práticas que não são necessariamente um objeto ou um artefato, mas o próprio ritualizar da vida. Então, artistas contemporâneos como a Salisa Rosa, a Dona Cucama, a Grada Quilomba, a Sacha Uber, Cildo Meirelles, Ana Teixeira, Graziele Kunsch, Vitor César, Felipe Prando, Jorge Mena Barreto, Eleonora Fabião, as 3 convidadas que estão aqui hoje, são artistas que já marcaram a oralidade em seus trabalhos e são artistas também que transitam, né, por questões específicas de tradição oral, de arte verbal e de escuta como possibilidade de desconstruir a ideia de autonomia do objeto artístico. E essas questões são as que me interessam colocar. Então, a Grada Quilomba, por exemplo, deixa muito explícito esse lugar hierárquico de quem fala e é ouvido, e de quem não é escutado, e como isso se apresenta entre colonizador e colonizado. E aí a gente pode trazer isso para as nossas relações mais íntimas e cotidianas, né, como a desvalorização dos dialetos regionais em prol da valorização de um sotaque do Sudeste brasileiro, por exemplo. A grande mídia do país está no Sudeste, né, então se convenciona que não se tem sotaque, quando na verdade se tem. E, enfim, as relações de gênero, a classe social e econômica influencia diretamente no tom de voz e postura corporal usadas nas conversas. E, por exemplo, a língua dos trabalhadores e dos patrões, os dialetos administrativos e científicos, ou mesmo os das crianças e os dos adultos, né? Todas essas variáveis de vozes influenciam os tipos de conversa. A voz provém de uma garganta, portanto, a palavra e o corpo não podem ser dissociados. E quero terminar essa conversa compulsada, agora sim, Raquel, com a Adriana Cavareiro, que diz: a voz não engana. Suas inflexões, seu timbre, até mesmo suas pausas e seus silêncios nos falam algo de quem a emite, permitindo-os reconhecê-la e reconhecer as suas intenções. A voz permite também identificar o sentido de um discurso lá onde a palavra escrita se detém no simples significado. É isso, gente. Obrigado pela escuta. Meninas, o espaço está aberto agora para conversa, para mais conversa, para uma reconversa, para mais falas, comentários e perguntas. Fiquem à vontade. Como uma conversa começa, né, Pri? Recomeça. Retomar a conversa. De que parte, né? Conversa não tem começo, início e fim, né? Eu quero falar umas coisas, muitas coisas. Fiquei pensando um pouco nessa experiência do remoto, né? E vendo também meu filho, enfim. A professora dele falou numa reunião com os pais que na escola ela não desliga eles, né? Porque os pais reclamavam, eles falavam assim: eu vejo meu filho, vejo um monte de criança falando, eu escuto porque eu tô do lado e eu fico desesperada que a professora não tá entendendo, né? Que rola essa angústia. E aí ela falou assim: mas vocês acham que na escola é diferente? Vocês têm essa ideia, né, de que é diferente? E aí isso me fez pensar, assim, né? Me fez pensar muito sobre como eu me sinto muito mal, por exemplo, quando eu tô numa videochamada e todo mundo desliga os microfones e até as câmeras para falar. Então, eu tô falando, mas será que elas estão me escutando? Mas o microfone é sobre a voz, não é sobre a escuta, né? É eu que não tô escutando a elas, mas elas, a princípio, estão me escutando. Então, isso também me faz pensar o quanto isso que a gente separa, né? Voz, escuta, enfim, fala com frase feita e fala que é murmúrio, os barulhos que o corpo produz, que os corpos produzem, o quanto isso não é tão dividido assim
né, num encontro, quando algo acontece entre. Mas a gente escuta muito essa coisa de que na psicanálise é muito forte, né, de que a gente tem que criar uma língua para conversar com a criança, né, para falar com o bebê, enfim, que é uma outra língua que está ali. E a Helene falou, mas é um outro ouvido também, né, na experiência dela. E aí eu fiquei me lembrando da minha infância também, que o meu pai dizia assim para mim, quando eu ia dormir, que eu ficava com medo, ele falava, não, o papai está dormindo com um olho aberto e o outro fechado, né? E eu ficava imaginando essa cena com os dois olhos fechados, né? Não dorme por inteiro, assim. Enfim, isso me fez pensar que talvez também essa transformação que uma criança traz, né? Quando ela entra na família, quando ela nasce, e quando a gente nasce como mãe, também nasce um outro ouvido, como a Helene falou, uma outra língua, outros olhos, outros sonhos, né? Os sonhos mudam muito também com essa experiência. Fiquei pensando muito pela fala da Helene, aquele livro do Dunker, que é sobre intimidade, eu não me lembro o nome, mas eu tô lendo ele, e aí lá pelas tantas ele fala isso, assim, que a intimidade, ela é justamente aquilo que o outro não me entrega sobre ele, né? Assim, não me entrega tão racionalmente. Então, se eu sei o que eu vou encontrar, eu já me desinteresso, assim, a intimidade não acontece, é como se tivesse alguma coisa ali que, enfim, ele vai falar dessa potência também do amor como esse lugar de um desconhecer o outro, escuta e ouvindo vocês, ouvindo muito a Raquel também, a questão da voz, né, essa voz que acontece no ar, esse ar que tem entre, como esse desconhecido que o outro nos convoca a permanecer por ser desconhecido. E que eu acho que a gente luta muito contra isso, né? Enfim, mas eu tô falando sozinha, eu acho. Tô falando demais, não sei. A Maíra falou, eu lembrei de uma... Eu fiquei pensando, Maíra, Helene, Pri e Jorge, assim, que a escuta conversa, né? Tipo, eu estava te escutando e já conversando. Eu fiquei pensando muito nessa... que a Helene também trouxe, essa experiência, né, de aula online, de aula sendo transmitida numa videoconferência, né? E que eu também tenho essa experiência de angústia de quando os microfones estão fechados e só está o meu aberto, e aí eu percebo quanto me move escutar o silêncio como uma presença de alguém que te escuta, né, que está te ouvindo. Então parece que não tenha esse silêncio, ele é uma presença, né? Mas não é um silêncio asséptico do microfone desligado, né? É um silêncio ruído, assim, como uma espécie... Um dia em aula eu comentei, gente, por favor, não me deixem sozinha, eu preciso do ruído como uma espécie de cobertor, sabe? Um aquecimento, assim, que tu consegue se abrigar durante a fala, né? Porque tu não fala para ninguém, né? Tu tá conversando. Acho que tem uma potência de pensar essa fala entre, né? Claro que nesse meio online, assim, tem essa questão do ruído ser o ruído técnico, que impede né, o código ir, né, chegar a transmitir, né, que enfim, né, mas me interessa pensar nisso, assim, nesse incômodo, nessa saudade do som, por isso pensei naquele exercício, assim, saudade do ruído, saudade do som, da presença, né, enfim, né, dos mosquitos na sala, né, de tudo isso. Eu sinto muito isso, Raquel, Maíra. Tem uma experiência meio solitária, sabe? Que me incomoda muito, porque, claro, a gente tinha a sala de aula cheia, né? Barulhenta, e de repente esse silêncio, que é uma presença, né? Acho que vou tentar fazer esse exercício, Raquel, de entender como uma presença. Mas eu fico olhando para o espaço do chat a todo momento para ver se pelo menos uma palavra surge, assim. E aí, assim, fico grata imensamente quando algum aluno abre o microfone, né, pelo menos o microfone, ou faz um relato ali, né, no chat. E aí eu fico, porque assim,
bem, eu me sinto muito como se estivesse no controle da nave, assim, né? Porque eu fico relatando o que alguém está dizendo no chat, porque nem todo mundo está fazendo aula pelo computador, está fazendo pelo celular e não conseguem acessar o chat. Então, entende? Então, eu fico numa central de operações, esperando um sinal que é enviado, sabe lá de onde, porque os alunos estão esparramados pelo Brasil inteiro. Mas, Helene, o silêncio que eu me referi, que eu gosto, é o silêncio com o microfone ligado das pessoas. Ah, sim, o barulho da quando casa. desliga, eu gosto de escutar, assim, eu tenho... Exato, tem uma batida, tem qualquer coisa. Às vezes eu peço uma pessoa, por favor, deixa o microfone ligado. Deixem o microfone aí fazendo barulho. Porque é isso, às vezes tu compartilha uma tela e tu tá ali, às vezes eu olho para aquele PDF, assim, calma aí, onde estou, sabe? Aí eu bebo um gole d'água para me... a nave, né, Helene? Para tentar aterrissar, né, assim... Mas eu acho que tem uma coisa que a voz permite, a escuta, que é o vínculo, né? Uma ligação, assim, essa relação também de amortecedor, que eu estava falando, de colchão, que, assim, para muitos estudantes, eu vejo os bolsistas, como foi importante essa rede de conversas que a gente tramou. Às vezes dava problema na internet e a gente, por voz, a gente estava ali junto, sabe? Conversando e movendo, enfim... Então, porque as pessoas estão tem a questão, né, do isolamento, do confinamento, para quem pode estar fazendo, né, e essa falta de trânsito corporal, social, né, de estar junto, de corpo, frente a frente, né, ou lado a lado, como diz a Maíra, de orelha a orelha. Maíra, te ouvindo falar, assim, a fala da Helene também com as crianças, as colocações da Raquel, né, sobre essa possibilidade de talvez criar um álbum sonoro de família, né, que a gente grave a voz das pessoas que estão conosco e tal. Eu fiquei lembrando aqui, né, que eu tô produzindo o Plantando, junto com a Maria Flor novamente, né, o Plantando Escuta, que é uma peça sonora da série O Germinar das Palavras, e que são gravações que eu faço com ela na hora que a gente está indo dormir. Então, na hora que a gente está lá, né, lendo um livro, escutando um podcast, a gente fica conversando, filosofando, ela faz muitas perguntas, né, faz outras ligações e tal. E aí eu tenho gravado e publicado trechos dessas conversas, né, no Plantando Escuta 1, 2, 3, 4, enfim. E a proposta do Plantando Escuta é exatamente aguçar o ouvido do adulto, né, a esse linguajar das crianças, né? Então a gente poder navegar nesse mundo da palavra e dos seus significados, mas a partir de desse labiríntico, né? Desse lugar labiríntico que as crianças vão criando quando elas estão criando essas configurações, esses lugares desordenados do alfabeto, né? Então a oralidade também como esse espaço autogerativo mesmo das crianças, né? Então, quando a gente fez uma publicação, né? Tanto na conversa de ar que a gente participou, quanto no quebra-cabecedário, né? Que é uma proposta da Anne Stolf. Aí a gente pergunta, assim, né? Como manter um alfabeto criança? Ou em qual momento a gente perde esse alfabeto, né? O que será mais importante? Será que é a sequência ou é o ritmo das palavras, né? Então, tudo isso eu passo a pensar a partir dessa escuta diária e cotidiana da Maria Flor, né? E vou aprendendo com ela esses outros tipos de combinação e recombinações, assim, que a gente perde quando é adulto, né? Então, tenho aprendido muito com a função de escutar as crianças, assim. Essa fase é linda, né? Ela é muito linda. E eles falam umas coisas, às vezes, incríveis, assim, que é, assim, filosofia pura, né? Não sei de onde que tiram. Eu fico tentando anotar também, de alguma forma, guardar, às vezes coloco no Facebook ali, para não perder, né? Para não deixar passar, porque sempre correndo. Mas tem umas coisas super intensas, assim, né, que a gente acaba, né, no fim, a gente não quer perder, né? Esses dias a Ana
começou a ler, né? A mais nova começou a ler, está começando a formar, né, as palavras, assim, a conseguir ler uma palavra inteira. Eu fico muito feliz, né? Ela ficou incrivelmente feliz de ter conseguido ler uma palavra. E aí a Paloma começou a chorar, né? Começou a chorar, eu achei que fosse ciúmes, porque eu tinha dado mais atenção, né, para Ana e tudo. E aí a Paloma disse que não era isso, porque ela queria sentir essa felicidade que a Ana estava sentindo pela primeira vez, né, de ter falado uma palavra pela primeira vez. Eu fiquei pensando, bom, será que eu me lembro de quando eu falei pela primeira vez uma palavra? Essas coisas, né, incríveis, assim, né, faz a gente ter uma certa esperança com as pessoas. Que lindo, nossa. Fiquei abalada, Helene. É muito fofo. E é Né, forte. A gente segue buscando essas experiências primeiras, assim. Mas aí me fez pensar também no que a Raquel disse, né, da escuta como esse campo instável, que eu acho que diz muito respeito também a uma escuta materna, né? Eu acho que a gente materna não no sentido de que só as mães têm, né? O que é ser mãe, enfim, poderíamos abrir isso, assim. Mas se tornar mãe faz com a gente, né? De que a gente acaba tendo que eu acho que é um outro corpo mesmo, né? Como a Pri falou, assim, da coisa de nunca mais dormir, parece, ao mesmo tempo que quando você dorme, sei lá, 5 minutos, sabendo que tá tudo bem, você dorme intensamente, então são percepções muito diferentes, né? Mas eu acho que o filho, ele convoca a gente sempre a esse campo do instável na escuta, porque parece que quando a gente acomoda a nossa escuta sobre o que eles nos trazem, parece que vem uma coisa que a gente não esperava, né? Um pouco esse estranhamento, e principalmente Exato. nessa idade que eles começam primeiro a falar e depois a escrever, que o corpo deles muda muito nessas épocas, né? Eles mudam, e acho que tem a ver com uma separação mesmo com a gente, assim, né? Com o que a gente representa, ou o que a gente é para eles, assim. Então, parece que a gente tem que estar sempre se refazendo ali. E é um trabalho, né? Eu vejo como um trabalho, assim, um trabalho de gasto energético mesmo. Um trabalho braçal, digamos, para usar uma expressão, assim, que usa o corpo, né? É interessante tu trazer isso, Maíra, porque às vezes eu tenho a impressão de que é algo do feminino mesmo, sabe? Essa capacidade de escutar. Não que os homens não tenham, né? Talvez os homens possam ter uma escuta, né, feminina, mas eu fico pensando a relação do feminino com a oralidade, né? Lá com a nossa ancestralidade, e até mesmo esse desenvolvimento dessa orelha biônica, né? Uma super orelha aí, esse cuidado, sei lá, no mato, né, para se preservar no meio da mata, né, ou então de tentar proteger, né, os filhos, né, a comunidade, a pequena comunidade, né, a aldeia, né, mas também os cânticos, a música, né, acho que tem algo aí do ouvido feminino, que talvez seja, será, um ouvido um pouco mais generoso, ou talvez menos crítico, mais acolhedor, né? Um ouvido que talvez acomode melhor a diferença, esse estranhamento, né, que tu estava falando, porque é bem isso, sempre tem uma coisa nova, absurda, que eu tenho que tentar enxergar de outra forma, né, que eu não estou preparada, né, ou eu não tenho esse tipo de preparo. É uma outra experiência mesmo, mas eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre esse mundo mais do campo do feminino. Que corpo é esse, né? Ou que ouvido é esse? Eu tenho pensado, assim, escutando vocês, assim, a Pri, eu fico pensando, assim, o quanto a gente vive, talvez já há um tempo, numa hegemonia da visão e da imagem, né? E como, por exemplo, pensar num álbum de família, por isso que eu falei de lembrar do bocejo da mãe, né? Como a gente tem a ideia do álbum de família, ele é fotográfico, mas se a gente tivesse essas vozes, né? Seriam outras presenças. Mas é pensar um pouco nessa, que a escuta às vezes ela fica saturada, porque acho que primeiro tem essa coisa de que o ouvido não tem pálpebras, né? Vários, Adoniran Barbosa já falou isso na música, mas enfim, o ouvido não tem pálpebras, mas ao mesmo tempo
existem muitas escutas, né? Então, essas modulações, assim, tu pode estar ouvindo, mas pode estar tão saturada também, né? Tá amortecida. E, ao mesmo tempo, eu acho que a Pri estava falando da orelha cansada, assim, acho que a questão é que a gente viveu e está vivendo, né? Esse vínculo via um meio tecnológico que ele está excessivo, eu acho, porque a gente já tinha o telefone, né? Enfim, as ligações telefônicas, a gente conversava sem o corpo, só com a voz, e era muito potente, né? Essa possibilidade de atravessar uma distância. Só que a gente não tinha 10 ligações por dia, né? Imagina se a tua avó, tua tia, o teu avô, o teu tio, o teu irmão, todo mundo ligar no mesmo dia. Na última eu já vou estar assim, né? Já. Então, é um pouco assim, a gente está num excesso, talvez, e numa cobrança de produtividade da escuta, que a escuta tem que ser eficiente, tem que ser o tempo todo, né? Eu fico pensando que a escuta, talvez, ela já tá querendo dizer algumas coisas, assim. Né? Assim, para se escutar a própria escuta, né? Sim. Que é um primeiro movimento, assim, dessa situação da pandemia. Eu fiquei me lembrando, quando a fala, né, da Raquel, numa cena do filme do Wim Wenders, Asas do Desejo, eu acho, com o Celso Pierlin, aquela cena em que eles entram na biblioteca, né, e fecham os olhos e escutam as pessoas lendo os livros, né? Esses dias eu me lembrei desse filme, me deu uma saudade, né, de entrar numa biblioteca, porque senti falta do silêncio, sabe? Ou de um espaço de possibilidades, assim. Tipo, a biblioteca para mim é isso, né? É um espaço pleno de possibilidades. E, ao mesmo tempo, tem aquela atmosfera, né, que te permite sentir, né, o silêncio. E fiquei pensando muito sobre a ida dos anjos até a biblioteca, né, como uma forma de se energizar, né, e de ouvir a voz humana. Né. Fico pensando se essa escuta cansada, essa orelha, né, cansada de excesso tecnológico, de excesso de tudo, né, de noticiários, de notícias terríveis, né, o quanto uma ida na biblioteca, né, não faria um bem tremendo. Seria um espaço de cura para o ouvido. Então é isso, queridos ouvintes. Nosso episódio vai ficando por aqui. Você pode enviar o áudio resposta às proposições das artistas para arquivoabreviado@gmail.com. E assim nós vamos criando uma conversa infinita a partir da participação dos e das ouvintes. Você escuta esse episódio no canal do YouTube do Arquivo Abreviado ou no podcastversar.com ou ainda no seu aplicativo preferido. É só colocar lá nas buscas Conversas sobre Conversas. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Jorge, obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigada, Pri. Muito bom, muito bom. Foi super bom, muito bom. Obrigada, Gurias, adorei. Obrigada, Jorge. Super experiência, que bom estar com vocês. Também, obrigada, Pri, também, Helene, Maíra, Jorge. Foi uma ótima maneira de começar a semana, né? Obrigado, gente. Eu fiquei ouvindo e fiquei, de fato, na escuta, né? Enfim, foi um prazer escutá-las todas. Foi lindo. Que bom também. Super lindo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Também. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.